Vamos abrir a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 em diante. E chegamos à 20ª mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Esse já é o 20º culto. Já são 20 horas que o pastor prega sobre esse tema. Que coisa, né? Todos acharam? Então diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, sempre eles, né? Os sacerdotes, os líderes da religião, sempre eles criando problema. O capitão do templo e os saduceus, ressentidos por eles falarem palavrão. Não, eles não falaram palavrão nenhum. Eles estavam ressentidos, cheios de ressentimento, porque Pedro e João estavam ensinando ao povo. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo continue falando coisas profundas à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, como nós somos pessoas privilegiadas, meu Deus, porque nós temos recebido a palavra, e é a palavra que nos faz vencer, é a palavra que faz com que nós vivamos nesse mundo como cabeça, não como cauda, é a palavra que nos fortalece, é a palavra que nos capacita a vencer todas as lutas da vida, a passar por cima das dificuldades, a vencer os inimigos que se levantam, a transpor os obstáculos, as muralhas que por vezes tentam impedir de nós alcançarmos a nossa vitória. É a palavra. Nada mais capacita o teu povo, nada mais fortalece a tua igreja a não ser a palavra. Única e exclusivamente a palavra. E aqui nós temos recebido a palavra. Aqui nós não temos recebido doutrinas de homens. Aqui não tem espaço para filosofias humanas. Aqui não tem espaço para que as pessoas fiquem ouvindo heresias destruidoras. Não. Aqui só há lugar para a tua palavra, para a tua verdade. Aqui a tua palavra é pregada com verdade. E essa noite, meu Deus, nós já aquietamos o nosso espírito, nós já ativamos a mente de Cristo na tua igreja, e agora estamos preparados para ouvir a tua voz. E agora queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Agora queremos receber o alimento sólido. Então fala-nos nessa noite. Usa-me como instrumento da tua vontade. Dá-me a inspiração, dá-me a capacidade, Senhor, de explanar essa tua palavra com verdade. Porque a minha suficiência, ela vem de ti, meu Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, e que todo aquele que crer e recebe esta palavra, que diga amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, nós hoje de manhã, quando fizemos o culto festivo, quando nós celebramos aqui numa festa maravilhosa, num culto fantástico, os 7 anos de aniversário da nossa igreja aqui em Fortaleza, nós vimos isso aqui, nós falamos um pouco sobre isso, nós vimos que Pedro e João, eles tinham acabado de curar um paralítico, um coxo de nascença havia andado, eles fizeram uma pregação maravilhosa para aquela multidão que se aproximou da porta formosa chamada do templo, e de repente, eles ainda estavam falando ao povo, quando sobrevieram, você veja só, os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus,
muito ressentidos, muito magoados, muito feridos, porque eles ensinavam o povo. E aí os prenderam e os lançaram dentro de uma prisão, dentro de um cárcere. Então já falamos sobre isso hoje de manhã, mas nós vamos continuar nesse culto da noite, analisando esse fato aqui. Porque veja, irmãos, por que esses líderes judeus aqui agiram desta maneira? Por que eles agiram dessa forma? Por que eles pegaram esses dois homens simples, que não tinham praticado nenhum mal, não tinham praticado nenhum crime, não tinham praticado nenhum pecado contra Deus? Por que eles pegam Pedro e João e os lançam na prisão e os submetem ao julgamento do Sinédrio? Por que será que eles fizeram isso? Bom, pastor, porque eles estavam ensinando ao povo. Ok. Mas há algo mais do que isso. E a resposta está aqui mesmo no relato do texto. Eles agiram desta forma aqui tão absurda, porque o orgulho deles foi ferido. Eles estavam preocupados com a sua autoridade. Veja que quem mais estava ressentido, quem mais estava se sentindo com o orgulho ferido, eram exatamente as autoridades religiosas. Por quê? Porque esses homens estavam preocupados com a sua posição de mestres. Eles se apresentavam para o povo como mestres do povo, como profundos conhecedores de Deus. Então eles estavam preocupados com a reputação deles, tremendamente preocupados. Esse era o problema aqui. Então você vê, eles olharam para Pedro e João, viram lá Pedro e João, ouviram o que Pedro e João estavam ensinando ao povo, e simplesmente eles acharam intolerável aquilo que eles ouviram. Porque, olha, imagina você, um saduceu, por exemplo, está aqui o saduceu, ouvindo uma pregação que dizia que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos e que todos aqueles que crescem em Jesus também ressuscitariam. Você vê, isso para eles era uma ofensa muito grande, porque eles pregavam e eles ensinavam ao povo que ressurreição não existe. Então, quando ouviam um ensinamento que contrariava o ensinamento deles, eles ficavam com orgulho ferido. É como nos dias de hoje, quando você vê um líder religioso, né, aí fora com raiva, é porque o ensino deixou o orgulho dele ferido. De repente está ensinando o povo coisas da lei, mandando o povo fazer jejum, mandando o povo fazer sacrifício, mandando o povo batizar em água. Aí vem de lá Pedro e João e diz, ora não, batismo nas águas era da lei. Nós estamos vivendo uma nova aliança. Nesta nova aliança há um só batismo, Paulo diz, que é o batismo com o Espírito Santo. Olha, eles ficam com orgulho ferido. Ele diz, puxa vida, esse ensino aí está me deixando numa situação difícil, porque o povo me respeita como mestre, o povo acha que eu sou o sabe-tudo da religião, e de repente alguém está ensinando algo que me coloca numa posição embaixo. Então, eles ficaram furiosos, porque isso era uma coisa terrível, isso era uma negação total daquilo que eles ensinavam ao povo. Aconteceu a mesma coisa com os filósofos gregos. Por quê? Os filósofos gregos nessa época aqui, eles estavam acostumados a verem todo mundo vir se prostrar aos pés dele, todo mundo vinha para eles em busca de obter sabedoria, em busca de obter a solução para os problemas da vida, através da sabedoria dos filósofos. Ora, de repente, surge um carpinteiro lá da Galileia, de repente aparece um homem que nunca tinha cursado nenhuma escola, nunca tinha cursado nenhuma faculdade, e este homem começa a proclamar em alto e bom som e dizer, eu sou a luz do mundo. E ele, como é que é? Ele está dizendo que ele é a luz do mundo. Então eles ficavam irados, eles não toleravam ouvir o Senhor Jesus dizer, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ora, onde ia parar a autoridade deles? Como é que ficava a reputação dessa gente? Esse era o problema deles aqui. Eles estavam preocupados com a posição que eles ostentavam diante do povo religioso. E eu vou dizer para você, meus irmãos amados, isso sempre foi assim. Isso continua sendo assim nos dias de hoje. A religião dos homens sempre age dessa maneira aqui. Você veja que na Idade Média, quando Deus levantou Martinho Lutero para se insurgir, para combater as diabolices da Igreja Católica, os líderes católicos na Idade Média tentaram matar Martinho Lutero. Eles diziam, quem esse sujeito pensa que é, para se levantar contra nós?
quem esse sujeito pensa que é para se levantar contra o ensinamento do Papa? Olha, e naquela época, quem dava ouvido ao ensinamento de Martinho Lutero deixava o catolicismo, abraçava a verdade da Bíblia, mas a partir daí passava a ser violentamente perseguido. Naquela época, os líderes católicos, eles deram início a um movimento chamado de Santa Inquisição. Olha a ironia dos caras. Santa Inquisição. Você sabe o que era a Santa Inquisição? Era uma perseguição violenta que eles promoviam contra quem cresce na Bíblia, contra quem não aceitasse os ensinamentos do Papa, quem abraçasse a doutrina dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, era morto, queimado vivo numa fogueira. Irmãos, a Santa Inquisição matou mais gente do que o nazismo. Vocês sabiam disso? Não se fala disso. Todo mundo fica horrorizado com Hitler, né? Olha, um monstro, um filho do diabo. Olha, Hitler matou mais de 9 milhões só de judeus. Mas a Igreja Católica matou muito mais gente do que Hitler. Mas eu vou dizer para você mais. A religião evangélica, organizada pelos homens, faz a mesma coisa nos dias de hoje. Eles querem que todo mundo traga sobre si o selo e a autoridade deles. Principalmente se for um pregador. Ele diz assim: como é que alguém pode ser pastor se não foi ensinado por nós? Como é que alguém pode ter autoridade se nós não demos essa autoridade para eles? Se nós não os constituímos um pastor? Eles vêm de lá como os donos da religião e dizem assim: quais são os diplomas que você possui? Qual foi a faculdade de teologia que você cursou? Quem é que preparou você? Quem é que te ensinou? Quem é que te conferiu autoridade para você hoje ensinar o povo? Eles perguntam assim: vem cá, você está debaixo da cobertura apostólica? Você está debaixo da cobertura de algum apóstolo? Algum bispo colocou a mão na tua cabeça quando você foi ordenado pastor? Você vê? Eles querem isso, querem que todo mundo traga o selo, traga a marca da autoridade deles. Senão eles não admitem, senão eles não aceitam. Então você vê que aqui, um homem coxo de nascença, um paralítico de nascença, tinha acabado de ser curado. Um milagre extraordinário, um milagre maravilhoso de Deus. Todavia, você vê que os donos da religião, o que é que eles fizeram? Pondo-os no meio, leia aqui. Vamos ler do versículo 5 em diante. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Você vê? Vocês não são anciãos, vocês não são sumo sacerdote, vocês não foram ensinados por nenhum rabino. Então como é que vocês se atrevem a fazer isso? Como é que vocês se atrevem a ensinar o povo? Nós não outorgamos nenhuma autoridade a vocês. Vocês são 2 pescadorzinhos da Galileia. Quem deu autoridade para vocês pregar alguma coisa? Aqui no versículo 8 diz: então Pedro, agora o pescadorzinho da Galileia, se invocou. Ele agora: espera aí que agora eu vou reagir. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Agora o calafrio mudou de lado. Agora quem ficou com aquele calafrio na coluna, na espinha, foi eles. Quando viram Pedro cheio de autoridade, cheio de intrepidez, dizer: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a respeito, a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Bom, aqui no versículo 11, Pedro faz uma citação que está lá no Salmo 118, versículo 22. Eu quero lembrar mais uma vez que Pedro estava se dirigindo aqui às pessoas mais importantes de Israel. Ali diante de Pedro estava o Sinédrio, ali diante de Pedro estavam os escribas, estavam os políticos daquela época, estavam os sacerdotes, estavam os sumos sacerdotes, estavam todos que formavam a Suprema Corte de Israel. Eles eram os líderes, eles eram os construtores, eles eram aqueles que achavam que tinham poder para edificar tudo. Por isso Pedro não podia ter achado citação mais adequada do que essa aqui. Pedro citou esse versículo do Salmo 122, irmãos, para mostrar para esses homens que ao longo do tempo Deus sempre ridicularizou esses construtores. E Deus sempre o fará ao longo dos séculos, até Jesus voltar, meu irmão. Quem se arvora em repudiar a palavra de Deus, em se dizer mais sábio do que Deus, Deus sempre vai ridicularizá-los. Deus não deixa passar em branco. E tem mais uma coisa: nunca uma palavra foi tão apropriada para os nossos dias como essa aqui, ó. Porque nós vemos aí hoje os políticos se apresentando como sendo os construtores de uma sociedade, como sendo aqueles que têm a solução para os problemas. Então eles vão lá para Brasília, vão lá para o Congresso, eles criam leis, eles criam regulamentos, eles vão criando nos seus estatutos. No entanto, o que nós temos observado? A cada dia a sociedade vai ficando pior. Cada dia o nosso país vai ficando mais tenebroso. Os líderes religiosos, eles fazem a mesma coisa. Eles também se acham os construtores. Eles se acham, sabe tudo da religião. Acham que vão ganhar o mundo inteiro para Jesus. Você já ouviu dizer isso? Precisamos ganhar o Brasil para Jesus. Olha, ganhar o Brasil para Jesus. Imagina, hein? Como são poderosos, né? Vamos ganhar o Brasil para Jesus. Eles acham que tem a solução para todos os problemas da vida. Você liga uma televisão, você liga um rádio. Cada líder está divergindo do outro, mas cada um deles se diz conhecedor da verdade. E eles vão confiando nas suas loucuras, eles vão confiando na sua estupidez. Aliás, a Bíblia Sagrada, irmãos, ela fala muitas coisas acerca dos incrédulos. Muitas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que eles erram o alvo. A Bíblia diz que eles são blasfemos. A Bíblia diz que eles são arrogantes, que eles são prepotentes. Mas a Bíblia também diz que eles são tolos, que eles são ignorantes, que eles são insensatos, que eles são loucos, que eles são nécios. Eu quero mostrar para você, segura um pouquinho aí. Venha no Salmo 114. Vamos ao livro de Salmo, irmãos. Salmo 114. Salmo 114? Não, Salmo 14, perdão. Versículo 1. Versículo 1. Então diz assim o salmista: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Você vê? Quer dizer que o incrédulo, ele chega ao cúmulo da insensatez em dizer não há Deus, não há Deus. Mais adiante, no Salmo 53, Salmo 53, versículo 1, ele repete: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a iniquidade, já não há quem faça o bem. Você sabia que Jesus disse essa mesma coisa aqui, quando ele proferiu uma parábola sobre um homem rico? Eu quero mostrar para você. Abra no livro de Lucas. Vamos lá em Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 13 em diante. Então diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Dois irmãos brigando por uma herança. Olha, dá uma ordem a ele para que ele reparta. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz
ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Olha, não se preocupe com riqueza, Jesus disse. Não fique preocupado com herança, com dinheiro, com bens materiais, porque a vida de um homem não consiste nisso, o Senhor disse. A vida de um homem não consiste nessas coisas. Versículo 16. E lhes proferiu uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores ainda, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então você veja, um homem rico, um homem que se gabava consigo mesmo do seu sucesso financeiro, né? Se gabava consigo mesmo, dizendo: olha, já não tenho mais onde guardar o que eu ganho, já não tenho mais lugar no celeiro, as minhas lavouras estão produzindo muito, olha, me tornei muito rico, me tornei um homem poderoso, um homem milionário, vou ter que tomar uma providência, vou ter que construir celeiros ainda maiores. Este homem aqui da parábola é uma tipificação das pessoas de sucesso nos dias de hoje. Aquela pessoa que consegue, sabe, um emprego com alto salário, aquele comerciante que começou pequenininho, lá para frente se torna um grande comerciante, né? Começa a ter muito poder financeiro. Ou então aquele empresário muito bem sucedido, aquela pessoa que começa a amealhar riqueza, começa a possuir muitos bens, começa a ter muito dinheiro no banco, começa a ter tudo que o dinheiro pode dar para ela. E aí começa a dizer assim: ó, eu sou muito bem sucedido, olha a minha inteligência, viu o que é que eu consegui? Viu como eu sou um homem inteligente? Viu como eu tenho capacidade? Tudo isso aí fui eu. E agora estou com um problema grave na minha vida. Qual o problema? Não tenho mais onde guardar dinheiro. Ainda faz piada com os outros. É mesmo? Você está com um problema? O que é que está vindo, irmão? Não tenho mais onde guardar dinheiro. Igualzinho esse cara aqui, ó. Não tenho mais. Então, já tenho muita riqueza, já tenho muitos bens, já falei para mim mesmo: fica tranquilo, você tem aí coisa para viver a vida inteira, você está garantido, você tem o futuro garantido. Então direi à minha alma: tens em depósitos muitos bens, versículo 19, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Eu pergunto: não é assim que os ricos fazem hoje? Não é assim que as pessoas bem-sucedidas agem? Ou não é? Não pensam em Deus, né? O Deus deles é o ventre, o Deus deles é o dinheiro, o Deus dele são os bens materiais. É exatamente isso aqui. Só se preocupam em viver uma vida mundana, comida, bebida, festa, noitadas, mulheres, homens, roupas caras, viagens. Só se preocupam com isso. Mas Deus está dizendo: loucos, esta noite vão pedir a alma de vocês. E para onde é que vocês vão? Qual é o destino de vocês? O inferno. Vocês se prepararam para ir para o inferno. Vocês passaram a vida preocupada com riqueza, preocupado com dinheiro. Olha, quando eu vejo essas seitas aí, trabalhando a cabeça das pessoas para buscarem riqueza: não, você tem que ser rico. Não, você tem que, transbordar o celeiro, a ponto de você construir outro. E as pessoas enlouquecidas, atrás de dinheiro, atrás de riqueza, sabe, só atrás de bens materiais. E Deus está dizendo: louco, esta noite, Deus vai pedir a tua alma. E como é que vai ficar a tua situação diante de Deus? Agora, a Bíblia, ela não afirma apenas que os incrédulos são loucos, ela não afirma apenas que eles são estúpidos, que eles são ignorantes, mas a Bíblia demonstra isto. E ela demonstra, mostrando para a gente, irmãos, que a forma mais terrível dessa loucura da incredulidade
É o auto-engano. Não existe coisa pior do que a pessoa enganar a si mesma. Essa é a pior loucura que pode existir. Porque se uma pessoa é enganada por outra pessoa, você pode dizer assim, olha, fulano foi enganado por cicrano porque não teve muita cautela, sabe? Ele não teve o cuidado necessário para não ser passado para trás. Talvez tenha ali faltado um pouquinho de malícia, talvez tenha faltado um pouquinho de experiência. Pode acontecer isso. Mas o verdadeiro louco, o verdadeiro estúpido, o verdadeiro ignorante, é aquela pessoa que consegue enganar a si mesma. Isso é que é o pior. Então você veja que, na realidade, Pedro estava dizendo àquelas autoridades de Jerusalém, escuta só, vocês se consideram os construtores, vocês se consideram os espirituais, os mestres da religião, vocês se consideram como conhecedores profundos das Escrituras, e no entanto, o que vocês fizeram? Vocês rejeitaram a pedra angular, vocês rejeitaram aquele que Deus enviou. Esta pedra rejeitada por vós, os construtores, era Jesus, era o Salvador, era o Messias, era Deus em forma de homem. Você vê essa gente aqui, eles viram Jesus, eles viram os milagres maravilhosos que Jesus realizou, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, ensinamentos cheios de verdade, ensinamento das coisas profundas dos céus, e no entanto, o que é que eles fizeram? Voltaram as costas para Jesus e crucificaram o Rei da Glória. Aqui. E agora, nós vemos aqui, eles perseguindo os discípulos de Jesus, porque eles achavam que a pregação de Pedro e João era uma pregação errada, eles achavam que o evangelho não era a verdade, eles achavam que aquilo que eles ensinavam ao povo é que era o correto. Então eles eram os construtores da vida, os construtores da religião. Eles se julgavam homens dotados de um profundo conhecimento. Eles diziam assim, igual muitos dizem hoje, nós temos a fórmula para as pessoas serem felizes. Basta aceitar Jesus, basta batizar nas águas, basta fazer uma corrente de 12 semanas. A gente não ouve muito isso? Aqui está a fórmula. Aqui nós temos a fórmula. Se você aceitar Jesus, se você batizar nas águas, ou se você fizer uma corrente, você vai ser feliz, você vai encontrar a felicidade. Irmãos, olha, era assim naquele tempo, continua sendo assim hoje. Eles se julgam competentes para resolver todos os problemas da vida. Rejeitam o evangelho, rejeitam a verdade. Eles rejeitam o viver por fé na palavra. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Na palavra. Esse é o remédio para todos os males da vida. Mas eles rejeitam isso porque eles têm os seus próprios remédios. Para uns o remédio é atender um apelo de um pastor, é aceitar Jesus. Para outros o remédio é subir os montes, é fazer uma vigília, é participar de um ciclo de oração, é fazer jejum. Há aqueles que dizem que o remédio é você participar da reunião do G12. Se você for ao G12, se você participar de 3 dias, tua vida vai mudar do dia para a noite. Chega ao absurdo de dizer que quem participa de 3 dias de um G12 vale por 3 anos de igreja. Diz que é o remédio. O outro diz, não, o remédio é você dar todo o teu dinheiro na fogueira santa. Dê tudo que você possui, que Deus vai dar a solução para todos os problemas da tua vida. E a gente não pode esquecer nunca aqueles que dizem que o remédio é a pessoa fazer uma romaria, é fazer uma novena, é rezar um terço, é acender vela para os santos católicos. Então eles estão aí apresentando os seus remédios, né? Por isso eles rejeitam o evangelho. Bom, vamos ver agora na segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Desculpa, 1 de Pedro. Será que é porque eu estou cansado da manhã, da festa? E estou trocando as coisas? Não, é 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro disse assim, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens,
mas para com Deus, eleita e preciosa. No versículo 6, Pedro continuou: pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Deixa eu trazer isso para esse exemplo mesmo que Pedro usou aqui. Ele falou dos construtores, a pedra que os construtores rejeitaram. Então você sabe que uma pessoa que é um construtor, que constrói prédios, o construtor verdadeiro, o construtor legítimo, ele sabe que a coisa mais importante de uma construção, o que é? O alicerce, a base, né? A pedra angular, a pedra principal, que é o que vai dar sustento àquele edifício. Às vezes você vê um edifício de 50 andares. O que segura aqueles 50 andares? O alicerce que está lá embaixo. Se não estiver bem feito, olha, desaba tudo, né? Então essa pedra angular que Pedro diz aqui, é aquela pedra grande, aquela pedra forte, sabe? É aquela pedra que vai sustentar todas as outras paredes do prédio. É aquela pedra sobre a qual vai ser construído todo o resto do edifício. Ela é a base de sustentação. Então todo construtor sabe disso. Todo construtor, quando vai construir um prédio, uma casa, ele sabe que o principal é a base, é o alicerce, é a pedra angular. Então os construtores, eles são peritos nessa coisa aqui. Eles reconhecem de imediato a pedra angular e utilizam a pedra angular. Eles fazem isso. Só que a Bíblia está mostrando aqui que foi exatamente isso que esses líderes religiosos não fizeram. Eles não eram peritos nisso. Eles não conseguiram identificar que Jesus era o alicerce, que Jesus era a base que podia sustentar todo o resto. Rejeitaram Jesus. E é isso que eles continuam fazendo hoje. Ali estava Jesus, diante dessa gente, a pedra angular, a base, a sustentação, e eles olhavam para ele e davam as costas para Jesus. Está aqui. Jesus fez milagres maravilhosos, irmão. Curou cego, eles viram. Curou paralíticos, purificou leprosos, ressuscitou mortos, ensinou coisas que ninguém jamais havia ouvido, trouxe ensinamentos dos céus para essa gente. No entanto, lá estavam eles, os peritos em Deus, igualzinho essa turma hoje que fica aí apresentando títulos pomposos. Pastor fulano, ele é DD, sabe o que é DD? Doutor em divindade. Doutor em Deus. Lá estavam eles, os grandes mestres da religião, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, todos olhando para Jesus e desdenhando de Jesus, zombando de Jesus. Pasme, olha, presta atenção, isso é importante, viu? Quem zombou de Jesus, quem desdenhou de Jesus, foram os doutores da lei. Foram aqueles que diziam: não, nós entendemos tudo de Bíblia. Não, nós conhecemos tudo. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Você quer ver só? Abra aí João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá. Capítulo 7. João capítulo 7. Versículo 14 e 15. Olha só. Vou ler? Posso ler? Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letra sem ter estudado? Como é que ele pode ensinar se nós não ensinamos a ele? Como é que ele pode ensinar se ele não cursou a faculdade que nós cursamos? Se ele nunca foi ensinado por um rabino? Como é que ele pode isso? Como é que pode isso? No livro de Marcos, volte um pouco atrás, capítulo 11, versículo 27. Vamos ler o 28 também. Diz: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Olha só, quem veio até Jesus não foi os pais de santo,
não foram os macumbeiros. Quem veio até Jesus foram os líderes religiosos. E lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu autoridade para as fazeres? Você vê? Então esses líderes religiosos, eles não rejeitaram somente a Jesus e ao seu ensino, não. Não, olha, quando o apóstolo São Paulo começou a pregar o evangelho da graça de Deus, a primeira coisa que eles fizeram foi tentar matar o apóstolo Paulo, porque eles consideravam o ensino de Paulo uma verdadeira loucura. Eu pergunto, meus irmãos, será que os líderes religiosos de hoje não estão reagindo da mesma maneira? Será que nós não temos visto eles agirem dessa mesma forma? Sem dúvida nenhuma que sim. Quando eles ouvem o evangelho da graça de Deus ser pregado, quando eles ouvem a verdade ser ensinada ao povo, olha, eles querem a todo custo acabar com o mensageiro. Se eles pudessem me matar hoje, já tinham matado. É porque não podem. Se eles pudessem me prender e jogar dentro de uma prisão no Paulo Sarazarte, é, irmão Januário? Já tinham me colocado lá. Igualzinho fizeram com Pedro e João. Agora chegue para essa gente aí, diga que Jesus curou enfermo, diga que Jesus libertou os oprimidos, diga que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão. Olha, eles acham isso maravilhoso. Eles vão rir, eles vão achar uma coisa divina. Agora diga para eles que o homem não tem livre-arbítrio. Diga para eles que o homem não pode aceitar Jesus, que o homem não pode entender as coisas de Deus, porque o homem está morto espiritualmente. Diga para eles que tem que ser Deus a buscar o homem, e eles vão dizer que isso é uma heresia. Olha, eles vão querer voar no teu pescoço, eles vão querer morder a tua veia jugular e beber o teu sangue. Mas é o que a Bíblia diz, é a verdade da Bíblia, é isso que a palavra de Deus diz. Deixa eu mostrar. Abre Romanos, capítulo 3. Versículo 10 em diante. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Olha, ninguém nasce nesse mundo justo. Todo mundo nasce na condição de pecador. Todo mundo nasce morto espiritualmente. Só que aqueles que são de Deus têm o privilégio de receber vida outra vez. Pastor, nem Maria era justa, nem Maria. Ela disse que Jesus era também o seu Salvador. Ela também nasceu em pecado, como você nasceu, como eu nasci. Nem o Papa, muito menos ele. Esse aí vai para o inferno de cabeça para baixo. No versículo 11 ele diz: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tem coisa mais clara do que isso? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então tem que ser Deus a buscar. Jesus disse isso no livro de João, capítulo 15, versículo 16. O Senhor Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Agora, quando você diz isso, quando você ensina isso, ele diz: esse homem é um herege. Abre o olho, cuidado, viu? Hoje de manhã, umas irmãs falaram comigo ali: pastor, olha, a gente tem que conhecer mesmo a verdade, porque o senhor não imagina como eles atacam o senhor aí fora. Olha, eu já estava para trazer uns convidados hoje, e eles desistiram. Eu bati na porta, notei que correu, todo mundo para mim se escondeu. Eu insisti, aí um veio falar comigo: não vamos não. Por quê? Conta aí, por que vocês não vão? Não, é que nós comentamos com o pastor, que hoje de manhã nós vimos o aniversário da Cristo é Vida. Eles disseram: não vá lá não, aquele pastor Carlos é o anticristo. Cuidado, a Bíblia diz: cuidado com os falsos profetas. Olha, cuidado, você perde a sua salvação. Cuidado que o diabo vai te pegar, vai voltar com mais 7. Aí a turma não conhece a Bíblia, né? Treme de medo. Ai Jesus, ai é o anticristo, ai eu vou para o inferno de cabeça para baixo. Ah, o diabo vai voltar para mim com mais 7. Ah, não vou não. Romanos capítulo 9, versículo 16. Paulo disse à igreja, ensinou ao povo, como eu tenho ensinado hoje: assim, pois,
não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aleluia. Você vê? Então, quando nós pregamos isso, quando nós ensinamos isso, ou na igreja, ou num seminário, ou através de um programa de rádio, olha, eles ficam profundamente irados. Por quê? Porque você mostra na Bíblia que o que eles estão ensinando está errado. Você desmascara a mentira, você desmascara o falso evangelho, e aí eles dizem, caramba, e a minha reputação diante do povo? O povo me respeita, o povo acha que eu sou doutor em divindade, o povo acha que eu conheço a Bíblia, e agora ele está mostrando através da pregação que eu não conheço nada. Esse era o problema naquela época, esse é o problema hoje. Diga hoje para os líderes religiosos que Deus só chama, só justifica e só glorifica aqueles que Ele predestinou para a salvação. Olha, você vai ser insultado. Eles vão insultar você. Muita gente conversou comigo hoje aqui. Uma família que estava ali atrás, disseram assim para mim, pastor, eles vêm de muito longe. Outro dia eles conversaram comigo aqui na lateral do altar, hoje estava ali. E eles disseram, pastor Carlos, depois que nós ouvimos essa verdade, viemos aqui à igreja, ouvimos no culto e abraçamos a verdade, deixamos de ir lá onde nós frequentávamos, ninguém mais nos dá nem um bom dia. Esse pastor é impressionante, os nossos vizinhos, que viviam lá dentro de casa, que viviam lá na maior amizade, hoje viram as costas. Parece que a gente virou marginal. Parece que nós fomos para um cabaré. Entendeu? Não foi para uma igreja. Eu digo, mas é assim mesmo. É dessa forma mesmo, viu? Pastor, quer dizer que Deus só chama, só justifica e só glorifica aqueles que Ele predestinou para a salvação? Bom, é o que está na minha Bíblia, não sei se está na tua. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 29 e 30. Paulo disse à igreja, porquanto aos que de antemão conheceu. Olha, Deus te conheceu de antemão. O que é que significa de antemão? Antes da fundação do mundo. Antes de você assumir esse corpo de carne, Deus já te conhecia. Por que Deus já me conhecia, pastor? Porque Deus criou você lá no céu. Você é um ser espiritual. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Bom, aos que de antemão conheceu, o que é que Ele fez com eles? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Qual é a imagem do Filho de Deus? Um corpo de carne, irmão. O Filho de Deus não é o ente santo? Não é aquele corpo que foi gerado no ventre de Maria para o próprio Deus habitar? Não é? Então, Ele nos predestinou para nós termos também uma forma humana, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia. Vou perguntar para você, quem são aqueles que Deus chama? Está aqui a resposta. Aos que Ele predestinou. Quem são aqueles que Deus justifica, torna justo, perdoa todos os pecados, lhes dá vida outra vez? Quem são? Aqueles que Ele predestinou. Está aqui. E quem são aqueles que Deus glorifica? Aqueles a quem Deus predestinou. Está na tua Bíblia assim? Em português mesmo, claro? Não acredito. Olha direitinho aí, lê outra, vê se está exatamente assim.
Porque às vezes ele diz assim, cuidado, olha o que esse homem ensina. Está na Bíblia. Eu pensei que estava só na minha. Quer dizer que está na de vocês, na deles também. Eles acompanham através do rádio. Eles ouvem a minha pregação, fico lá, e depois ocupo os púlpitos das igrejas e diz, cuidado que tem um herege aí, cuidado que ele é o anticristo, cuidado que ele é a besta que emerge do mar. Diz que eu sou a besta que emerge do mar. Não sabia que eu tinha fôlego assim para viver nas profundezas do oceano. Então, olha, irmão, são essas algumas das doutrinas que eles repudiam. Quando eles ouvem alguém ensinar essas verdades aqui, ficam irados, difamam o mensageiro. Hoje tinha aqui 6 obreiras da Universal do Reino de Deus. E aí ficaram todas ali comigo. Veio uma há uns 2 ou 3 meses atrás, ouviu a mensagem pela rádio, chegou aqui, participou do culto, terminou o culto, foi falar comigo, disse, pastor, eu estou maravilhado, eu estou empolgada. Hoje de manhã, pela primeira vez, eu ouvi o senhor no rádio, não tinha lhe ouvido. Olha, a palavra de hoje me tocou, eu vim para cá. Olha, a mulher se converteu, foi cortada pela graça de Deus, está aqui. Mas eu vou começar a trazer gente para cá. Hoje tinham 6 ali. E elas foram falar comigo e disseram, pastor, nós somos desde o teu tempo. Há 20 anos atrás, nós ouvimos o Senhor pregar lá. Estávamos lá. Olha, viemos aqui porque ela chamou. Ela disse, vão lá ouvir o pastor Carlos. E a senhora, uma delas disse assim, e eu disse, que pastor Carlos? Aquele pastor Carlos. Não, aquele está morto. Que morto? Está morto, sim. Lá eles dizem que ele morreu num acidente de carro. Já está sepultado há muito tempo. A mulher dele também faleceu. Antes de morrer, vivia como mendigo pedindo esmola no meio da rua. Ela disse, pastor, eu vim aqui para conferir se era o senhor mesmo. Mas quando nós chegamos aqui, que o senhor subiu no altar, não foi hoje não, no outro culto. Hoje era o terceiro culto que eles estavam vindo aqui hoje. Quando o senhor subiu no altar, ela disse, olha, as lágrimas caíam nos nossos olhos. E a primeira coisa que veio à nossa mente, ela dizia, foi, puxa vida, como é que eles dizem que são de Deus e mentem? Ensinam as pessoas a mentirem, induz a pessoa a mentir. Ela disse assim, pastor, quantas milhares e milhares de pessoas nós passamos essa informação? É verdade que o pastor Carlos morreu? É. Olha, estava pedindo esmola no meio da rua, ficou na miséria depois que saiu daqui, e agora morreu, foi atropelado. A mulher dele morreu também. Para quantas pessoas nós passamos essa informação? Você está vendo? Então, sobrevieram os sacerdotes, os saduceus, todos ressentidos por eles ensinarem o povo. Irmãos, esta igreja, esse ministério da Igreja Evangélica Cristo é Vida, foi levantado por Deus para ensinar o povo, para fazer o povo ter um conhecimento pleno da verdade. Esse é o objetivo dessa igreja. Porque, tendo um conhecimento pleno da verdade, você não é mais enganado pelas mentiras de Satanás. Você não coloca mais a tua fé em objeto, em coisas. Você coloca a tua fé na palavra de Deus. Quando você tem um pleno conhecimento da verdade, você vê Deus como soberano. Você vê Deus como todo-poderoso. Porque hoje o que se mostra aí fora é o diabo todo-poderoso. Deus o todo fraquinho. Vá na maioria dos cultos aí fora, se fala mais do diabo do que de Deus. Vai gostar do diabo assim lá no inferno, meu irmão. Apresenta o diabo como o faz tudo. Não, o diabo foi derrotado. Você diz para eles que o diabo foi derrotado, mostra na Bíblia que Jesus derrotou o diabo, eles não aceitam. Eles, não, mas está aqui na Bíblia. Não, está aí na Bíblia. Mas e o que acontece aí no mundo? Quer dizer, ó, a Bíblia diz, mas não é verdade, porque o mundo mostra o contrário. Chama a Bíblia de mentirosa. Mas não é assim ou não é assim que eles fazem? Ou estou falando bobagem aqui? Quando você tem um pleno conhecimento da verdade, você não é mais escravizado pelos homens. Que escravidão do diabo existe em muitos lugares aí. Não pode ir à praia. Você sabe o que é uma pessoa ser proibida de ir a uma praia? Gosta de ir à praia, não pode mais ir à praia? Não pode cortar o cabelo. Não pode a mulher depilar as pernas. Alguém falou comigo hoje de manhã aqui. Pastor, olha, meu casamento se acabou, se destruiu. Destruíram o meu casamento.
Minha mulher começou a se converter numa dessas igrejas aí. Acabaram com a minha família. Destruíram o meu casamento. Porque minha mulher começou a querer que eu me convertesse de qualquer forma, de qualquer maneira. E eu dizia, mas como é que eu vou me converter se eu não estou sentindo isso? Ele dizia, antes de ouvir essa palavra da graça, eu já entendia que tem que ser Deus a fazer isso na vida do homem. Que não é uma coisa mecânica. E aí ele disse, o resultado, minha mulher disse, então você fica para lá que você é do diabo e eu fico para cá. Eu não troco meu Deus por marido nenhum. Vai embora. Isso foi embora mesmo. Abandonou a casa. Como eu vi isso, meu irmão. Quantas vezes eu ouvi líderes dizer assim, tua mulher não está cooperando não, é? Tua mulher está criando problema? Larga ela, Deus tem outra. Deus vai te dar outra. E o cara aí largava mesmo. Deus vai te dar outra. Ninguém pode interferir no trabalho de Deus. O teu pai não aceita não? O teu pai não se converteu não? Fica falando mal da igreja? Não vá mais lá na casa do teu pai não. A Bíblia diz, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Eu passei anos. Ai, meu Deus do céu, que tristeza que dá. Meu pai já morreu, sabe? Mas a minha tristeza não é porque ele morreu, não. A minha tristeza maior é pelos anos que eu perdi sem conviver com meu pai. Porque esses canalhas diziam, seu pai critica a gente? Critica. E papai criticava mesmo. Papai dizia assim, rapaz, você é tão inteligente, você estudou nos melhores colégios, e como é que você não enxerga que saía uma picaretagem? Eu ficava indignado, eu dizia, tá amarrado, capeta. Dizia mesmo, na frente dele, eu te amarro em nome de, você é o demônio que está ali usando. Aí uma vez fui comentar isso, o líder da seita disse, não vai mais lá não. Olha, a Bíblia diz, não pode haver comunhão da luz com as trevas. Aquele que não largar pai, mãe, irmão por minha causa, não é digno de mim. Larga tudo, não vai mais nunca lá. Quantos anos eu passei sem conviver com meu pai e com minha mãe? Sabe que remorso que tá. Eu ia para o Rio de Janeiro e mentia. Sabe? Uma vez minha mãe disse, te viram aqui no Rio. Eu digo, não, só se era um clone. Deve ser um clone meu, não fui eu estava no Rio. Alguém me viu, né? Disse, o teu filho está aqui no Rio. Eu dizia, mentira, estou aqui em Recife, estava no Rio. Para não ir lá. É cruel isso, meu irmão. Quando você tem o pleno conhecimento da verdade, você não é mais manipulado por homens perversos e maus. Você tem paz, você tem alegria, você tem descanso, você tem segurança em Deus. Você sabe que a tua vida está nas mãos de Jesus e que das mãos de Jesus ninguém te arrebata mais. O maligno não te pode mais tocar. Há desígnios de Deus estabelecidos para a tua vida que nada nem ninguém nesse mundo pode alterar. Vão ter que se cumprir na tua vida em nome de Jesus Cristo, meu irmão. Você sabe que o teu nome está arrolado nos céus. O teu nome está inscrito no livro da vida. Ninguém pode apagá-lo. E fica esses bandidos espirituais botando medo nas pessoas. Se você ouvir uma música do Roberto Carlos, Deus apaga o nome do livro da vida. A família hoje falou comigo ali, 2 meninos, 2 rapazinhos, né? Devia ter o quê? Uns 10 anos, 12 anos. E da outra vez que eles falaram comigo aqui, aí, pastor, o senhor gosta de futebol? Eu digo, gosto. O senhor torce por qual time? Eu digo, Flamengo. Aí hoje o pai deles disse assim, pastor, eles falaram assim, e a gente vai embora sem falar com o flamenguista, pai? Porque os meninos são flamenguistas, né? Aí ele disse, então vamos lá falar com ele. Aí a mãe dele assim, olha pastor, na outra igreja, quando chegava um irmão e via os meninos assistindo o jogo na televisão, diziam, mulher, teus filhos vão para o inferno, viu? Crente não pode assistir jogo de futebol. Isso é a janela do diabo. Pastor, eu proibia eles de assistir futebol e ainda dava uma pisa. Que perversidade, que maldade. Graças a Deus que hoje nós temos o conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. O Senhor Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Você quer ver uma coisa?
Quem aqui já viveu escravo desse sistema perverso aí? Levante a mão aí. Olha aí. A maioria. Uma escravidão do diabo, é ou não é? Quem aqui tinha medo do diabo? Medo de ir para o inferno? Levante a mão. Você sabe o que é uma pessoa ter medo de ir para o inferno? Achar que pode ir para o inferno? Quem é que tinha medo de Deus? Ai, de repente Deus fica com raiva, me joga no inferno. Porque diz que Deus joga os filhos dele no inferno. Você tinha, Alcélio? Muito, né? Mas é verdade aí, tá aí, ó. Amém? Hoje você tem paz, não tem? Tem descanso, não tem? Se alguém chegar para você e disser, irmão, cuidado que o diabo está em derredor, você vai rir. E derredor? O maligno não me pode mais tocar. Ele está amarrado em algemas eternas para o juízo do grande dia. Aleluia. Você vai explicar para a pessoa o que é aquele diabo em derredor. Você não fica mais com medo. Você não perde mais o sono. Você sabe que Deus está no controle da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Pode glorificar Deus mesmo. Bem forte, igreja.